Esta é a história do dia. Eu sou o Ricardo Conceição. Pode a situação na fronteira entre a Rússia e a Ucrânia terminar em guerra? And my message is clear. There is no alternative to diplomacy. António Guterres, secretário-geral da ONU, promete não desistir da paz. A Rússia acusa o Ocidente de esterismo, mas os membros da NATO continuam muito desconfiados em relação às reais intenções de Moscovo. Boris Johnson, o primeiro-ministro britânico, não se mostra animado com as informações que chegam do terreno. On the other hand, the intelligence that we're seeing today is still not encouraging. We've got Russian field hospitals being constructed near the border with Ukraine in Belarus only can be construed as a preparation. O acumular de tensão dos últimos meses pode desaguar numa guerra? Ainda há tempo para uma solução pacífica? E afinal, o que quer a Rússia? Esta é a primeira edição da História do Dia, de segunda a sexta, um tema diferente, tratado com tempo. Hoje vou conversar com a jornalista do Observador, Kátia Bruno, especialista em internacional, sobre a eventualidade de uma nova guerra na Europa. Kátia Bruno, bem-vinda. Olá, Ricardo. Sabes por acaso onde fica Rostov-on-Don? Agora sei. Nas últimas semanas fiquei a descobrir onde é, ao contrário da Ministra dos Negócios Estrangeiros britânica, Liz Truss, que se reuniu com o seu homólogo russo e perante a pergunta: reconhece a soberania russa sobre Rostov-on-Don? Ela respondeu que não, o que é estranho porque Rostov fica na Rússia. Portanto, eu agora já não cometeria o mesmo erro de Truss. Há uns tempos talvez sim. É interessante contar essa história porque nos permite também perceber o desconhecimento que graça por aí em relação às soberanias da Rússia e da Ucrânia, não é? Ora, Moscovo começou a reforçar a presença militar junto da fronteira com a Ucrânia no final do ano passado. Ukraine has been fighting this war for 7 years. There were ups and downs in this fight, but this moment seems to be extremely tense. O ministro dos Negócios Estrangeiros ucraniano preocupado com a presença militar crescente da Rússia junto à fronteira com a Ucrânia, e não é o único. A 25 de novembro, no programa Zoom da Rádio Observador, procurávamos perceber o que é que se estava a passar. Afinal, Kátia Bruno, qual é a razão oficial que levou Moscovo a colocar tropas junto à fronteira com a Ucrânia? Oficialmente, Moscovo diz que se sente cercada, ou seja, a Rússia considera que a extensão da NATO para leste está a pôr em causa a sua própria segurança e, portanto, aquilo que Moscovo diz é que está apenas a defender-se ao colocar tropas na fronteira perante a proximidade de outras forças da NATO e perante a possível adesão da Ucrânia à NATO num futuro relativamente próximo. E contas feitas, é um número que corre cerca de 130 mil militares russos, armamento pesado, tudo posicionado do lado russo a leste da Ucrânia, a norte na Bielorrússia e a sul na Crimeia. Sim, é um país que parece estar completamente rodeado de forças militares e não falamos só de soldados, falamos de forças especiais, falamos de mísseis, falamos de navios de guerra no sul junto da Crimeia, força aérea também já a posicionar-se nas últimas semanas e é como dizias, vem do norte, na zona da Bielorrússia e também numa zona de fronteira da própria Rússia, de Elnya, no leste, não só em Rostov-on-Don, o famoso, mas também na própria zona de Donbass, porque não é claro na zona ocupada na Ucrânia quão envolvidos estarão os russos militarmente nessa zona e, portanto, pode haver ali mais forças, e a sul, na Crimeia, que é uma zona peculiar porque tem também força naval. Apesar de todo esse arsenal, acho que lhe podemos chamar assim, Moscovo fala em histerismo por parte do Ocidente, retirou algumas tropas da Bielorrússia, vimos imagens de tanques a serem retirados de comboio da Bielorrússia. Isso pode ter sido entendido como um sinal de que as coisas estavam a acalmar, ou nem por isso? É um sinal, pelo menos, de que a Rússia
quer mostrar que está disposta a ceder em alguma coisa, não é? Foi um sinal para as conversações diplomáticas. Mas a verdade é que, mesmo saindo algumas forças da Bielorrússia, permanecem as forças a leste, permanecem ainda bastantes forças a norte, permanecem as forças a sul e, portanto, ainda não houve uma retirada massiva de tropas da fronteira. Aliás, Jens Stoltenberg da NATO dizia isso mesmo, que ainda não estamos perante uma retirada militar com força suficiente para dizer que a situação já está completamente sanada. But so far, we have not seen any sign of de-escalation on the ground. O secretário-geral da NATO manifesta essa desconfiança. A NATO também está a colocar tropas no terreno? A NATO está a colocar tropas no terreno, mas não na Ucrânia. E essa é uma distinção muito importante. Sim, a NATO está a reforçar os seus contingentes nos países de leste, nos países mais próximos da Ucrânia, que são Estados-membros da NATO, ou seja, na Polónia, na Roménia, não na Ucrânia. Isso já tem sido deixado claro, quer pela NATO, quer pelos Estados Unidos, de que um envio de forças militares para a Ucrânia não está em cima da mesa. Agora, a NATO está a reforçar a sua zona de fronteira, tendo em conta a proximidade, isso é inegável. E Portugal vai ser chamado também a participar nesse esforço de reforço, chamemos-lhe assim? Pode ser, é possível, aliás, é provável até que já esteja a ser feito um levantamento das forças militares de cada país, como é que cada país pode contribuir, mas não sabemos ao certo se vão ser enviadas tropas já ou não. É importante também relembrar que algumas tropas já lá estão, não é? A Força Aérea Portuguesa tem feito patrulhas na zona do Báltico, por exemplo, e, portanto, há muito desse reforço a leste. Já é um reforço em que Portugal participa. E estiveram fuzileiros portugueses também? Na Lituânia, sim. Na Lituânia. Sim. Portanto, não é exatamente uma realidade nova. A grande questão é que, de repente, esta fronteira está sob pressão. Cátia Bruno, e afinal de contas, o que é que quer Vladimir Putin, que continua a surgir com aquela cara de poker face nas televisões de todo o mundo? Oh, essa é a pergunta de 1 milhão de rublos. Eu diria que nós no Ocidente temos muito esta ideia de olhar para Putin como sendo ou um grande gênio do mal que tem tudo planeado, ou então um mistério que nós não conseguimos compreender. A verdade é que Putin mantém sempre as suas opções em aberto e, portanto, eu não creio, é isso que os analistas que melhor conhecem a Rússia dizem, que haja uma decisão fechada sobre o que é que a Rússia vai fazer, mas é evidente que Putin quer reconhecimento por parte de outros países do mundo, de que a Rússia ainda é uma potência mundial e, sobretudo, no contexto da guerra comercial entre os Estados Unidos e a China, a Rússia quer mostrar que ainda tem relevância na cena internacional. Quer também, segundo o próprio, corrigir alguns erros do pós-Guerra Fria, esta lógica de expansão da NATO, e um certo desprezo, seria essa a palavra que ele usa, a que acha que a Europa e os Estados Unidos votaram a Rússia, e quer também, parece-me, manter sempre uma certa influência no processo de unificação do próprio Ocidente, ou seja, tentar explorar as possíveis discordâncias internas de países europeus, as fissuras que possam existir, porque é uma maneira de se reforçar, não é? Nós não podemos esquecer que Putin já está no poder há muitos anos, já não é assim tão novo, e ele sente que esta pode ser a sua última oportunidade para deixar uma marca, quase com um legado histórico para a própria Rússia. Temos de falar também do presidente ucraniano, que é um comediante de sucesso, Volodymyr Zelensky, que venceu as eleições em abril de 2019. Зараз дуже дякую кожному. Зараз не буде ніякого пафосу. Я просто хочу сказати дякую. Zelensky é um humorista que ganhou fama a desempenhar o papel que agora tem na vida real, o de presidente da Ucrânia. É verdade, e é interessante como isso é muitas vezes até algo que interfere diretamente na política. Ainda esta semana, quando ele fez a declaração pelo grande dia da unidade ucraniana, que foi como ele disse que iria responder a uma possível invasão russa no dia 16,
perante depois as reações menos positivas de coisas como os mercados, Zelensky, a equipa de Zelensky veio dizer ele estava a ser irónico, estamos a falar de uma pessoa que foi comediante, tem sentido de humor e, portanto, isso é uma coisa que acaba por influenciar. Até mesmo na Rússia, onde ele é muitas vezes, de certa forma, até gozado pelo seu passado de comediante, em que é muito habitual aparecerem cenas dele do passado, cenas de humor, como se fossem de agora. É alvo da propaganda russa. Sim, sem dúvida. E a Ucrânia é um país dividido em dois e importa perceber porquê, Kátia, e a relevância que isso tem também para esta crise. Sim, já é um país dividido em dois desde 2014, não é? Isto não é novo. Primeiro com a tomada da Crimeia e depois com a rebelião no leste da Ucrânia, em Donbass, já temos zonas que já não são ucranianas de facto, não é? Já são ou russas, como no caso da Crimeia, ou num estado ali de incerteza, de limbo sobre a quem é que pertencem. Que é o caso de Donbass, por exemplo? Exatamente. Que é aquele cantinho leste, é quase que uma fatia leste da leste da Ucrânia, já na fronteira com a Rússia. Sim, e que está numa situação congelada, não só pelo tempo, mas pelo tempo meteorológico, mas pela própria situação militar. E que dá acesso terrestre à Crimeia. À Crimeia, exatamente. E é uma zona com relevância geográfica por isso, não é? De fazer a ligação terrestre ao mar. E o facto da Rússia ter aqui estas posições na Crimeia e em Donbass abrem portas para, em caso de uma possível invasão, chegar a outros lados, como por exemplo à Moldávia. Mas aí já estamos a olhar a longo prazo. E aqui chegados, Kátia, perante tudo isto, eu sei que é difícil, a resposta não é fácil, mas como é que tudo isto pode acabar quando Putin diz que não quer a guerra? По поводу, хотим мы этого или нет? Конечно, нет. Именно поэтому мы и выдвинули предложение. Diz o presidente russo, queremos a guerra? Claro que não. É por isso que abrimos as negociações para uma solução que traga segurança para todas as partes. Que soluções podem ser estas para todas as partes que deixem Putin satisfeito, Kátia Bruno? É uma pergunta que não te sei responder taxativamente. Acho que os diplomatas europeus... Exato. Acho que os diplomatas europeus estão todos neste momento a pensar sobre isso e eles também não te conseguiriam responder. A grande dúvida é essa, mesmo que haja agora um possível entendimento que passe, por exemplo, por novos acordos de colaboração militar com a Rússia que pudessem fazer a Rússia sentir-se oficialmente menos ameaçada, mais integrada no espaço europeu, fica sempre a questão de até quando, não é? Mesmo que haja algum entendimento relativamente à entrada, a uma possível entrada da Ucrânia na NATO, isso não significa que a Rússia deixe de levantar os problemas que levanta, porque basta recordarmos que a Revolução Ucraniana de 2013 da Maidan começou por causa de um tratado comercial com a União Europeia, não com a NATO. E, portanto, sempre que a Ucrânia estiver num estado de aproximação do Ocidente, a Rússia vai continuar a sentir-se incomodada. Portanto, é possível que o Ocidente diga a Moscou e a Putin não se preocupe porque a Ucrânia não entra nem na NATO, nem na União Europeia, fica ali como zona tampão e fica tudo como de antes? Em público ninguém o dirá. Em privado, não sei. A grande questão é que vimos isso na conferência de imprensa do encontro do chanceler alemão Olaf Scholz com Putin, em que ele disse, mas essa questão não está na agenda, a Ucrânia não está prevista entrar na NATO em breve e, portanto, os líderes ocidentais vão sublinhar muito isso, em vez de dizerem taxativamente não, a Ucrânia não entrará, vão sublinhar que essa questão não se está a colocar, que Putin não tem razões para temer isso num curto prazo e parece-me que vão tentar arranjar outras formas de colaboração com a Rússia para tentar desescalar a situação. A grande incógnita é se Moscou as aceita. E em caso de guerra, porque esse é um cenário que continua em cima da mesa, com tropas a leste, como já explicaste, a norte e a sul, a Ucrânia está cercada. Sim, a Ucrânia está cercada e está num cenário
que em caso de uma incursão militar, não digo invasão porque todos os analistas militares dizem que uma invasão total é muito difícil, a Ucrânia é um país com território enorme, mas em caso de uma incursão militar, a Ucrânia está numa situação complicada, porque com tropas posicionadas em tantos sítios, pode haver aquilo que os militares chamam uma invasão em pinça, ou seja, haver entradas de militares por diferentes zonas do país, o que colocava as tropas ucranianas numa situação muito complicada, a responderem, imaginemos no sul, ao mesmo tempo que uns dias depois têm ataques a norte. Não é? Ou seja, com 3 frentes em simultâneo, as tropas ucranianas não vão conseguir dar resposta. Algumas fontes norte-americanas avisavam que a invasão ou a incursão, nas tuas palavras, poderia acontecer esta quarta-feira, 16 de fevereiro. Até onde poderá a corda esticar para que ninguém perca a face nesta crise? O Ocidente nunca dirá diretamente sim, a Ucrânia não entrará na NATO, porque isso seria perder a face. E Putin nunca vai dizer sim, cedemos à pressão do Ocidente e por isso retiramos as tropas. Vai sempre dizer que conseguiu uma vitória ao fazer o Ocidente reconhecer algumas das suas queixas e ao permitir que ele se sente à mesa com os líderes europeus. O facto de termos líderes europeus e conversas de Putin com Biden tão recorrentemente, de facto traz aqui uma relevância à Rússia na diplomacia internacional que já não tinha há algum tempo e, portanto, é relativamente fácil para o Kremlin fazer disto uma vitória, mesmo que não haja nenhuma invasão militar. O Ocidente dirá, bom, nós fizemos os alertas, a invasão estava para acontecer, não aconteceu por causa da diplomacia. E, portanto, esta parece-me que é a forma que os dois lados arranjarão para não perder a face. Mas falar da Rússia é sempre falar de algo imprevisível. Há sempre muitos outros fatores, não conhecemos todas as coisas que se passam nos corredores do Kremlin e, portanto, com um contingente militar daquele tamanho na fronteira com a Ucrânia, não me parece que possamos já respirar de alívio e achar que está tudo resolvido. Obrigado, Cátia Bruno. Obrigada eu. Deixo ainda 3 propostas, 3 temas aos quais vamos estar atentos nesta quarta-feira. A redação do Observador está a acompanhar ao minuto a evolução desta crise entre a Rússia e a Ucrânia num live blog. Hoje há um encontro dos ministros da Defesa da NATO. Pode ser um importante passo para tentar desbloquear esta situação na Ucrânia. Também a marcar esta quarta-feira a reunião na sede do Infarmed em Lisboa. É expectável que os peritos aconselhem um alívio nas medidas de restrição tomadas devido à pandemia de Covid-19. Esta foi a história do dia. A música do genérico é do João Ribeiro. A sonoplastia da Beatriz Martel Garcia. Eu sou o Ricardo Conceição. Até amanhã.